Ready? Play. Olá a todos, bem-vindos a mais um Ponto de Encontro, o podcast do Hack Etc. Eu sou o Gaspar Ribeiro Lança, como sempre tenho comigo o Steve Grácio. Olá Steve, bom dia. Olá Gaspar, bom dia. É o podcast que gravamos mais cedo, são 9 da manhã, estamos aqui no CIF para uma ocasião especial. O nosso convidado é Gonçalo Falcão. Olá Gonçalo, bom dia. Olá, bom dia Gaspar, bom dia Steve. Bom dia, Gonçalo. Obrigado por estares connosco nesta semana especial, a última semana da tua carreira como tenista profissional. Falámos 2 vezes ali na sala de conferências de imprensa. Pergunto agora, novamente, já caiu a ficha? Não caiu a ficha ainda. Tenho comentado nos últimos dias que acho que vai ser um processo um bocadinho longo. Também porque na próxima semana ainda tenho assim um evento desportivo, embora não ligado ao ténis, a cumprir. Portanto, acho que só a partir desse dia, se calhar, é que também fisicamente a coisa vai desligar um bocadinho, porque também para o corpo descansar um bocadito, mas mentalmente não desligou de todo, até porque estes últimos dias ainda tenho andado aqui no CIF com o torneio. Mas vai ser um processo um bocadinho longo, mas pronto, vai acontecer naturalmente, acho eu. Conta-nos lá o que é que vais fazer então nesse evento desportivo. Já que falei no assunto. Não, aliás, daqui a uma semana, no próximo domingo, no dia 6, eu vou fazer uma maratona. É assim um bocado uma loucura. Não, só um bocadinho. Porque a única coisa que eu fiz até hoje, o mais longo, foi uma meia maratona. Mas isso também surgiu de uma amiga do nosso meio de amigos mais próximo. Queria fazer a maratona, só que por razões, deixou de poder cumprir essa maratona, e então, como soube desta minha fase também, vai-me ajudar a ter aqui um objetivo mais competitivo, e então cedeu-me o seu dorsal, porque na altura já não me podia inscrever, e pronto, e no próximo domingo vou fazer uma maratona, espero. Quer dizer, vou acabá-la de certeza, pode ser de gatas ou não, mas vou acabá-la de certeza. Eu acho que fizeste ainda algo mais longo do que isso, que foi a tua carreira. Também foi uma bela maratona. Um bocadinho mais longa. Achas que também te preparou essa carreira, essa tua resiliência que foste falando ao longo da semana também? Sim, tem muito a ver com isso. Quer dizer, eu acho que mesmo nestes próximos meses vou ter que arranjar sempre estes pequenos estímulos competitivos. E por isso é que eu estou aqui a dizer que, seja de que maneira for, eu vou acabá-la de certeza absoluta. Portanto, sim, pode-se comparar um bocadinho com a minha carreira, que foi ligeiramente mais longa, foram 30 anos. Mas sim, vai um bocadinho nesse seguimento daquilo que foi a minha postura e da minha resiliência, arranjar aqui mais um momento, neste caso desportivo, para cumprir com isso e para manter um bocadinho aqui a minha postura. Queres comprometer-te aqui com um tempo ou nem por isso? Não, olha, tenho tentado estabelecer aqui alguns objetivos para esse dia, só que não tenho muita noção, quer dizer, tenho este tempo que eu fiz de uma meia maratona, só que, quer dizer, não faço a mínima ideia do que é que vai ser o meu tempo da maratona. Já me disseram que se fizer, mandaram para as 3 horas, só que eu fiquei assim a olhar para ele 3 horas, comecei ali a fazer alguns cálculos em termos de tempos e achei aquilo um bocadinho ambicioso. Mas eu vou mandar assim para as 3 horas e meia, mas lá está, estou a falar um bocado por alto, logo se vê como é que será o meu estado. Se forem 3 horas e meia, tenho a certeza que já jogaste vários encontros mais longos do que isso, assim à primeira, vem-te à cabeça alguns especificamente em termos de duração? Mais de 3 horas e meia é complicado porque infelizmente não tive nenhum encontro a melhor de 5 sets. Mas sim, já tive alguns encontros longos. Olha, tenho na memória um de sub-16 num torneio importante de sub-16 em França, que foi provavelmente o meu. Tive 2 encontros em que desisti por lesão ou por alguma condição física. Esse foi o meu primeiro que me ficou muito marcado, porque foi provavelmente acima de 3 horas e meia e saí do campo. Foi a única vez que eu saí do campo, não foi de gatas, mas quase ao colo de alguém, porque não me conseguia mexer. Porque estava completamente cheio de queimbras, até fiquei meio assustado, porque lá tinha 16 anos, não sabia o que era uma queimbra. Sei que estava 7-6, 6-7, 3 igual, inclusive acho que foi com um jogador que esteve aqui no CIF contra o Kovalik. E foi um jogo muito longo, mas foi uma sensação horrível, porque estava com queimas desde o mindinho até à ponta do cabelo.
Mas esse foi um jogo que por acaso ficou bastante marcado, porque lá está, porque não sabia o que era uma queimbra e porque não me conseguia mexer. Inclusive eu fui ao físio a seguir, o físio bem me massageava e dizia pronto, já estás melhor, e eu metia a pé fora da marquesa e começava-me a dar, voltava-me às queimbras e não me conseguia mexer durante horas. E por falar nessa fase juvenil, tu foste claramente um dos melhores da tua geração, ganhaste tudo o que havia para ganhar nos escalões juvenis. Tens noção do que depois não conseguiste fazer? Eu acredito também que a questão das expectativas não seja fácil, não é? Portanto, colocaste-te a ti próprio, se calhar, muito alto. O que é que falhou ali nesse processo todo? Não, eu tenho muito claro na minha cabeça o que é que podia andar aqui às voltas, mas tenho muito claro na minha cabeça que houve uma pessoa nas minhas idades mais juvenis que me ajudou em muita coisa. Aliás, eu devo-lhe muita coisa na parte tenística, técnica, tática, ou seja, ele ensinou-me a jogar ténis basicamente, mas sei que ganhei ali alguns vícios mentais principalmente que não foram de todo bons para o meu crescimento e sei que isso me bloqueou muito ali na transição para a parte profissional. Quer dizer, depois também no início da minha fase profissional não viajei com treinador, que também eu procurei ali poupar algum dinheiro, só que isso é um conselho que eu dou aos que estão a começar, é que se houver dinheiro para gastar nesse aspecto na parte dos treinadores, não convém poupar, porque faz realmente muita falta. Inclusive hoje vê-se muitos jogadores, eu já disse, a viajar sozinhos, e acho que muitos deles não conseguem dar ali um passo mais à frente exatamente porque lhes falta alguém a acompanhar. Mas principalmente eu acho que foi ali alguns anos da minha vida que não me fizeram nada bem, que eu devia ter cortado ali uma relação muito mais cedo e que me tornaram uma pessoa demasiado exigente, demasiado profissional. Acho que já referi que sempre me fez falta ali uma pontinha de loucura, tanto na minha vida como dentro do campo. Quer dizer, eu sempre fiz as coisas muito pensadas e não deixava as coisas fluir naturalmente. E depois, quer dizer, depois também ali a transição é sempre muito difícil, mesmo que não tivesse sido nestas condições. Acho que o ténis cada vez mais está mesmo muito exigente e está a ser jogado a um nível muito alto. Acho que as pessoas não têm pouca noção, mesmo ao nível dos futures. Aliás, principalmente ao nível dos futures, acho que as pessoas têm pouca noção do nível incrível que se joga hoje em dia. Inclusive, muitas vezes há jogos inacreditáveis em qualifyings de futures. E pronto, e depois provavelmente também não aconteceu porque eu sou muito profissional, muito disciplinado, mas provavelmente falhou-me ali algumas coisas que podia e devia ter feito melhor, mas lá está, aprendi com isso e será a mensagem que eu vou passar provavelmente aos meus jogadores no futuro. Mas como é que se lida com essa questão das expectativas? Porque se calhar ficas sempre a pensar, eu ganhei em sub-12, ganhei em sub-14, devias estar agora a ganhar também, e se calhar depois também tens amigos próximos, como o Pedro, sim, que até se ganhavas na altura. Eu sei que és um bocadinho mais velho, mas ganhavas, sim, na altura, isso faz a diferença também no escalão juvenil, mas depois vês o Pedro, o Gastão, sim, a ir lá para cima, isso também mexe contigo, ou não? Sim, mexe um bocadinho, como é óbvio. Aliás, eu com o Pedro eu sou mais velho, mas 3 meses mais velho que o Pedro. Sim, claro que mexe, porque o Pedro na altura nos escalões juvenis eu costumava ganhar quase sempre ao Pedro e não te consigo identificar em que momento é que aconteceu que o Pedro disparou para outro campeonato, digamos, mas sim, claro que mexe comigo, porque fico sempre ali a pensar se tomei as melhores decisões, se tomei as melhores opções, porque é que o Pedro está a subir. Estou a falar no Pedro porque era o meu amigo mais próximo, porque é um exemplo claro de que eu nos escalões juvenis ganhava-lhe, ele de repente passou, aliás, já que aos 17 anos, já começou a jogar os grandes slams júnior. Agora, como é que gera essas expectativas? Pá, eu sempre... Eu pergunto isso porque se calhar o que nós vimos agora nos últimos meses, nos últimos anos, se calhar não foi só o facto de estares farto, não sei, não sou psicólogo, mas se calhar também é um acumular de frustração, não sei. Sim, é um acumular de frustração, mas para te ser sincero, eu deixei se nos primeiros anos eu olhava muito à minha volta e ouvia muita opinião das pessoas, eu hoje em dia fechei-me um bocadinho e estava constantemente mais preocupado comigo do que propriamente com o que se passava à minha volta. Agora, pá, depois tanto o Pedro como o Gastão deixaram de estar muito próximos de mim, portanto as minhas referências, ou seja, as minhas expectativas começaram a ser de malta, ou seja, que estava constantemente a ver miúdos mais novos
a começarem e a rapidamente fazerem mais do que eu, mais resultados do que eu, mas isso também era um bocadinho aquilo que me mantinha ativo, digamos, e com a esperança de que, peraí, tinha sempre alguma coisa ao lado, não, mas eu vou ser melhor que este, eu vou ser melhor que aquele, e isso muitas vezes também não é bom, quer dizer, nós não nos devemos comparar a ninguém, principalmente no ténis, que é uma modalidade individual. Sempre tinha alguma coisa que me puxasse e lá está, como já vos disse, muitas vezes sou uma pessoa mega competitiva e gosto sempre de ser melhor do que alguém, e isso muitas vezes não é, ou melhor, a maior parte das vezes não é bom, porque nós devemos preocupar em melhorar nós próprios e não nos comparar a ninguém, porque cada um é como é. Mas pronto, quer dizer, hoje em dia não fiquei frustrado pelos outros fazerem melhores, fiquei frustrado por eu não conseguir ser melhor. Gonçalo, não fiz as contas, logicamente, mas acho que posso dizer com bastante certeza que és o jogador português que mais torneios ITF/Futures jogou Sim, em Portugal, a treinar a tua longevidade e também ao aumento das provas nos últimos anos. Portanto, acho que és a pessoa ideal também para nos explicar, para nos contar e a quem nos ouve o que é verdadeiramente isto de viver no circuito, porque a maior parte das pessoas que nos ouve e mesmo que venha aqui ao CIF não tem exatamente a noção do que são as outras semanas e todo aquele trajeto até ao topo, como é que é realmente estar no circuito, na base, no fundo, do circuito profissional. Olha, antes de mais, estou à espera de uma mensagem de um mail da ITF para agradecermos a quantidade de sign-ins que eu paguei e, portanto, andei ali a sustentar muita malta e de algumas multas que paguei por talvez um ou outro mau comportamento. Mas pronto, brincadeiras à parte, quer dizer, eu tenho eu hesito sempre um bocadinho em falar dessa vida e como é que é andar, porque as pessoas podem interpretar mais uma vez que isto é um bocadinho discurso de vítima, mas é um bocadinho também assim um choque de realidade para o que é andar a este nível de futures e ao nível ITF. Não é uma vida nada fácil. Acho que antes de mais as pessoas têm que estar preparadas para andarem a maior parte do tempo num registro meio de solidão do que propriamente de estar entre amigos e estar em equipa. Eu já referi muitas vezes, quer dizer, o ténis é um desporto individual e nunca temos uma equipa, nunca temos um clube à volta, nunca temos pessoas para nos dizer seja o que for depois dos jogos. E depois isto torna-se uma rotina, não há muito que inventar, quer dizer, nós treinamos de segunda a sábado, temos um domingo para descansar e que muitas vezes não é descanso porque se andamos em torneios, o domingo é o primeiro dia do torneio, portanto o domingo acaba por ser igual à segunda muitas vezes e depois anda muito à volta vamos 3, 4 semanas de torneios, voltamos uma ou duas, depois vamos mais 3 ou 4 semanas e anda sempre muito à volta disto, quer dizer, a lidar com frustrações tanto nos treinos como nos torneios, expectativas para gerir, anda sempre muito à volta disto, quer dizer, não é, depois, lá está, depois ouvimos aquelas bocas, entre aspas, das pessoas que acham que nós vamos de férias, mas... férias para a Idanha Nova, não é? Exato, férias para a Idanha Nova, férias para o meio da Roménia, onde em vez de carros temos carroças, férias para o meio de Marrocos com 700 graus, em que temos os apanha-bolas à sombra e nós ao sol a ver água entre os jogos, quer dizer... refeições que nós estamos a almoçar e a jantar e sabemos que provavelmente no dia a seguir não vamos acordar muito bem. Já aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Tenho, por exemplo, na memória numa de Marrocos com o Pedro, acho que era mesmo em Casablanca, e com o Nuno Lencastres, que nos estava a acompanhar na altura, e passei provavelmente a pior noite da minha vida. Tenho várias piores noites da minha vida, se eu for aqui a lembrar. Que passei das 3 às 8 da manhã, não conseguia estar deitado, tinha que estar sistematicamente na casa. Não vou entrar aqui em pormenores, que são um bocadinho... Obrigado. que não convém. Mas sim, tenho vários episódios desses, tenho na Roménia também. O que é que foi o jantar, já agora, lembras? Para não repetires. Eu não gostava de lembrar muito bem, porque posso correr o risco de me dar aqui uma vontade. Mas não sei, tudo o que era lavado com água, por exemplo, da torneira, nós habilitávamos a tudo que era fruta, maçãs, peras. Bastava ser lavado com água, que já corríamos o risco da coisa não correr muito bem. Na Roménia também, lembro perfeitamente, uma coisa assustadora mesmo. A cidade chamava-se Bals e era, não consigo explicar o quão mau era o sítio.
E nós, muitos dos almoços, quer dizer, íamos comer ou frango, ou tínhamos galinha, ou os primos ou os irmãos todos esses animais, e eles basicamente matavam o nosso almoço à nossa frente. E nós o primeiro dia ficámos assim uns a olhar para os outros, para o que é que está aqui a passar. E claro, depois o dia a seguir não era muito agradável, porque as condições em que a comida era feita não era muito higiênica, digamos, mas quer dizer, tenho uma data de episódios desses. Mas isto também para explicar às pessoas que a nossa vida a este nível é muito essa, quer dizer, estamos sujeitos a tudo e mais alguma coisa. Não é por acaso que se ouve muitas vezes a expressão uma selva, não é? Sim, é literalmente numa selva. E neste caso é mesmo numa selva, porque quer dizer, matarem aquilo que nós vamos comer daqui a meia hora à nossa frente, só falta ser nós a matar temos que andar à caça para comer quase. Mas é uma selva, depois quer dizer, os jogadores estão todos basicamente à caça do mesmo osso, e eu sei que muitas vezes tive alguns episódios menos agradáveis, não é que tenha andado à batatada com qualquer um, mas sei que houve ali relações que não eram as mais saudáveis, mas ao longo dos anos eu percebi, quer dizer, e é óbvio que essas discussões e esses episódios fazem parte de, quer dizer, andamos ali todos a trabalhar, todos a tentar sair deste meio e passar para os grandes palcos e para os grandes torneios. Portanto, acaba por também não ser muitas vezes um ambiente muito saudável entre os jogadores, tirando um ao outro. Eu, os estrangeiros, felizmente consegui fazer algumas boas amizades. Mas é aquilo que a melhor expressão é essa, quer dizer, aliás eu escrevia muitas vezes num ou outro post que metia que estava aberto à caça ao ponto ou de volta à selva ou uma coisa assim, mas é literalmente assim, porque eu gosto também de meter sempre algum humor, também para não dramatizar muito esta vida, quer dizer, depois também parece que estou a pedir às pessoas para que não joguem ténis, que isto não é saudável, não é esse o meu objetivo, como é óbvio. É um bocadinho mais para alertar que isto não é só Roland Garros, não é só Wimbledon, não é só Jogos Olímpicos, aliás, provavelmente é muito mais onde eu andei do que propriamente a esse nível. Sim, nós estamos a falar mesmo de torneios que não têm apanha-bolas, muitas vezes não têm juízes de linha, têm apenas o árbitro de cadeira, às vezes nem isso. Às vezes nem isso, às vezes não há balneários, sim. Estamos a falar mesmo dos torneios de entrada, que acabam por ser o dia-a-dia da grande parte dos jogadores, não é? Sim, nós, apanha-bolas não tínhamos de todo. Aliás, eu estava a dizer agora do episódio de Marrocos, os apanha-bolas eram miúdos do clube e era um apanha-bolas por campo, portanto, coitado do rapaz, já muito fazia ele, porque andava a percorrer o campo todo de uma ponta à outra, com um calor insuportável. Se calhar estava a treinar para uma maratona. Hã? Se calhar estava a treinar para uma maratona. Provavelmente estava e provavelmente faria muito melhor tempo do que eu. mas tudo o que é juizinha e árbitros, hoje em dia há muito mais juizinha e muito mais árbitros do que havia até no meu início. Mas pronto, estavas a falar, desculpa? Estávamos a falar das condições. Das condições, sim, nem árbitros, quer dizer, depois isso era mais um... Isso tornava os jogos um bocadinho mais emocionantes, porque depois há sempre aquele tipo de jogadores, principalmente em piso rápido, quando não há marcas para mostrar, que acordavam assim, estavam assim com um nevoeiro nos olhos e não conseguiam ver muito bem. Mas lá está, quer dizer, há uns que faziam isso, eu diria quase por maldade, mas a maior parte eu acho que é mesmo por uma questão de ambição e de quererem de ganhar, seja de que maneira for. Eu, felizmente, nunca fui conhecido por isso, portanto eu muitas vezes até quando o outro jogador, eu sabia perfeitamente que o outro jogador tinha feito de propósito por uma chamada ou outra, eu tentava, e hoje em dia faço isso, ou seja, eu nunca tomo a iniciativa de roubar, como nós dizemos, mas quer dizer, deixo uma das duas vezes e depois disse, calma, também não sou banana nenhum, portanto tento sempre equilibrar a balança, não de forma escandalosa, mas muitas vezes, e aliás a malta ria-se fora do campo, eu tentava, eu tinha uma bola ao pé da linha, então, mas se ele faz isto, também não sou nenhum banana, tentava e não conseguia fazer e dizia sistematicamente, a minha mãezinha educou-me demasiado bem. Portanto, mas pronto, isto também é uma coisa que me deixa orgulhoso, é que consegui manter essa postura e assumir que realmente não vale tudo para ganhar. E não querendo entrar aqui, obviamente, em muitos detalhes nesse aspecto, mas é possível uma carreira de 20 anos nesse nível fazer dinheiro no ténis? Fizeste dinheiro no ténis? Não, claro que não. Eu nunca escondi isso e não é difícil de perceber isso. Os prize moneys hoje em dia até está a aumentar, não é? Está a aumentar e cresceram nos últimos anos, só que isto é uma vida é perder dinheiro completamente. Quer dizer, todas as semanas perdias dinheiro?
Não, todas as semanas não diria. Houve muitas semanas que conseguia pelo menos pagar as despesas e agora com os pares uma outra semana até conseguia ganhar algum dinheiro. Só que toda a gente sabe que ao nível dos futures, quer dizer, os jogadores não vão jogar futures para ganhar dinheiro, os jogadores vão tentar ir buscar pontos para sair dali. Agora, obviamente que foram mais as semanas que perdi dinheiro do que o ganhei. Mas quer dizer, e nesse aspecto lá está, tenho que voltar, acho que não quero mais voltar a aproveitar para agradecer mais uma vez à minha mãe, porque não há muitas pessoas que abdiquem de muita coisa de muita coisa na vida para ver um filho até aos 36 anos, neste caso, a fazer aquilo que mais gosta, ou que gostava até há alguns anos. Mas pronto, quer dizer, não é de todo, e se há muitos jogadores a queixarem-se, mesmo no top 100 muitas vezes se perde dinheiro, não é? Imaginem o que não é ao nível de futures, e mesmo aqui, por exemplo, num Challenger há aqui muitos jogadores que perdem dinheiro na mesma, porque têm treinadores para pagar, têm preparadores físicos para pagar, têm viagens, têm alimentação, têm estadia, portanto ao nível future é perder dinheiro, ponto. E para uma pessoa organizada como tu, acredito que não seja assim tão mau, mas sempre me fascinou a questão de vocês terem que estar sempre a pensar já no meio de transporte para o torneio seguinte e para pagar a este e pagar aquilo. Certo. Essa gestão que vocês têm que fazer, também fora do corte, também acredito que seja difícil, não é? É um bocado exigente, e há jogadores que conseguem ter uma equipa técnica e ter pessoas que os ajudem nesse aspecto, só que eu também sou um tipo de pessoa que tenho muita dificuldade. Aliás, nas últimas semanas, este ano ainda tive um episódio um bocado curioso, porque foi das poucas vezes que eu tentei delegar a alguém que marcasse uma estadia e claro, eu até fiquei assim, quando eu fiz, até fiquei a coçar-me um bocadinho, mas e depois quando aconteceu e a coisa não correu bem, eu disse, pronto, lá está, por isso é que eu há 20 e tal anos não consigo delegar isto a ninguém e sou eu a marcar as coisas, porque nós tínhamos agora passo a contar a história, em Espanha nós tínhamos um apartamento marcado e entramos no apartamento, um Airbnb normal, entramos no apartamento, os senhores do apartamento, tudo impecável, deixamos as coisas, vamos ao supermercado, voltamos para casa, jantamos, fazemos o jantar, acabamos o jantar e às 9h30 da noite temos alguém a bater-nos à porta. Nós chegamos, e eram os senhores do apartamento. E os senhores do apartamento dizem, olha, vocês realmente têm uma reserva, mas é para amanhã. E eu fiquei a olhar para a pessoa que tinha marcado. Estou a imaginar a tua cara a olhar para ela. Eu fiquei já, mesmo com 36 anos, fiquei a coçar-me todo, começava a dar os suores e eu disse, pá, que estupidez, como é que eu em 20 e tal anos deleguei tudo em mim e neste momento, provavelmente num dos últimos torneios, deleguei isto a alguém. E eu olhei para a pessoa assim meio de lado, ele percebeu, porque já me conhecia, percebeu que a coisa não estava, que eu não estava de muito bom humor. E eu disse, epá, vê lá o que é que fizeste, faz favor. E ele olhou e ele disse com a maior naturalidade, epá, realmente só temos amanhã. E eu fiquei a olhar para ele, então, mas tu não marcaste jogamos amanhã, são 9h30 da noite, não temos sítio onde dormir. E eu disse, pois, só marquei para amanhã. Bem, saímos, os senhores, nós pedimos, sim, vamos sair, porque tínhamos as pessoas para entrar no apartamento lá em baixo à espera. E eu, porreiro, está aqui um episódio impecável com 36 anos para aturar. Saímos do apartamento e, quer dizer, e às 10 da noite estávamos à procura de um apartamento que tivemos no meio de tanto azar, ou de tanta nabice neste caso. Tínhamos uma senhora do outro lado e, quer dizer, resumo da história, acabámos por arranjar um apartamento do outro lado da rua, tudo impecável. Mas isto para explicar que, quer dizer, essa logística toda é muito complicada, mas eu felizmente sempre me correu bem porque eu nesse aspecto sou bastante responsável e nunca me faltou nada, mas eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em confiar que as outras pessoas organizem tudo o que seja hotéis, viagens, treinos. Mas é muito exigente para a cabeça, e isto foi o que eu também já referi. Eu quero me abstrair um bocadinho desse tipo de stress, digamos, porque não deixa de ser stress, porque nós muitas vezes estamos a jogar e temos que marcar viagens, depois não sabemos a que horas é que viajamos, como é que viajamos, e ao meu nível e ao nível dos futures estávamos enfiados em buracos que não fazíamos a mínima ideia como é que iríamos sair de lá.
Mas nesse aspecto também é muito exigente, porque depois ao nível de Challengers e ATPs tens sempre transportes e tens sempre muito mais facilidades para marcar as coisas. Portanto, quando fores treinador, nesse aspecto o jogador não tem que se preocupar com nada, tá? Fica tudo bem marcado. Se for bem pago, sim. Eu vou precisar Não, aqui. mas nesse aspecto claro que não. Estou mais do que preparado e a experiência tem muito a ver com isso, quer dizer, eu não tenho a mínima dificuldade em marcar viagens, isso era muitas vezes aquilo que eu dizia à minha mãe, quer dizer, mesmo que isto não corra bem, eu consigo me desenrascar, seja o problema que for lá fora, que tudo que seja estadias, transportes, precisar seja o que for lá fora, eu consigo me desenrascar muito bem e lá está, isso é uma coisa que se eu continuasse só a estudar e andar na universidade provavelmente não iria aprender. Coloca no currículo isso, não te esqueças. Sim, isso é currículo. Vou lá dizer capacidade para marcar viagens, hotéis, estadia. Mas mesmo com toda essa organização, continua a ser uma loucura esta vida de tenista. Eu lembro-me, ainda agora tivemos o Frederico Silva, que para chegar aqui a Lisboa passou por uma odisseia de 24 horas. Sim. Foi desde a Roménia para Milão, comboios e aviões. Eu lembro-me de uma específica, tu estavas a jogar um campeonato nacional, se não me engano, aqui precisamente no CIF, nos Campos Cobertos, acho que foi nessa edição, e que ao mesmo tempo já estavas a jogar um qualifying de Idanha Nova. Posso estar a confundir torneios, mas eu lembro-me que houve um cruzamento assim de torneios. Opa, Tu estavas a jogar um campeonato nacional, foste jogar uma primeira ronda internacional, voltaste para o campeonato nacional, portanto 2 torneios intercalados. Olha, não me consigo, estava-me a tentar lembrar desse episódio, mas não me consigo de todo lembrar desse... Posso estar a confundir torneios, Sim. mas sei que aconteceu assim uma história porque nós escrevemos sobre isso na Sim. altura e até falámos. Sim, não consigo mesmo de todo, mas podes, quer dizer, que a minha memória para torneios do passado é muito má mesmo, quer dizer, muitas vezes perguntam-me, então memórias dos melhores jogos, quer dizer, lembro dos jogos que eu me lembro é da semana passada, há 2 semanas. mas sim, mas acontecem, há esse episódio do Frederico Silva, mas que isso é um episódio que se passa recorrente com qualquer jogador e semana após semana. Eu lembro-me de um agora, muito recentemente, de ter jogado aqui Interclubes no Jamor e ter acabado os Interclubes e ter que jogar em Castelo Branco passado 1h30, mas isso quer dizer, e estamos a falar aqui de curtas distâncias, mas é frequente acontecerem esses episódios da malta muitas vezes de ir jogar finais, neste caso o Frederico até ia jogar uma final e até se pede aos diretores do torneio, olha, dá para jogar um bocadinho mais cedo porque nós precisamos de viajar e muitas vezes os diretores, quer dizer, têm todo o direito porque têm satisfações a dar aos patrocinadores e neste caso até ali a televisão quando também. li a notícia tinham a televisão neste caso, mas quer dizer, mas isso faz parte e acabamos por nos habituar, acaba por não ser um obstáculo porque é uma maneira, digamos, de viver e pronto, é uma coisa, tem que ser assim e não há volta a dar. Outra, obviamente, das questões do circuito que nós temos falado nos últimos dias, até meio a brincar, meio a sério, é obviamente os árbitros dizerem que vai ser um descanso agora. Estavas mortinho para lançar esse tema. Estava aqui a contar os minutos. Tens noção, agora, enfim, não digo já vai a frio, mas sim, já passou uns dias, já passaram uns dias. Tens noção de que lá dentro... Às vezes cheira-se um bocadinho incómodo. Vocês querem levar isto querem levar isto uma parte mais de humor ou sério? Sim. Tu disseste-me que ias chorar, não estás a chorar, portanto pelo menos temos de rir. Não, eu não provoquei muito que eu não choro, mas não anda muito fácil. Mas bom, falando de... Eu cheguei a assistir, não vou obviamente falar de nomes, mas cheguei a assistir a árbitros que diziam, lá vou ter que fazer o jogo de Falcão. Não, olha, ultimamente até não vão ter que fazer porque eu sei de árbitros que se recusavam a fazer os meus jogos. Mas... Às vezes só havia um disponível, os outros já não podiam. Sim. Havia uma lista, estava muito arriscado. Mas, bom, vou tentar ir pela parte mais de humor. Não sei como é que é de ir pela parte mais humorística da questão, mas aquilo que eu digo, e volto a dizer, não vou ser dramático nesse tema. Eu tenho muito respeito, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa educada, eu tenho muito respeito por todos eles. Aquilo que eu tentei até muitas vezes quando falava com eles era de os alertar, tinha assim rasgos nos meus, quando eu reclamava, tinha assim alguns rasgos de tentar não reclamar só porque sim, mas tentar também ajudá-los, não que eu fosse, seja quem for, para tentar ajudá-los, mas quer dizer, havia muitos deles que eram novos e que não sabiam minimamente o que era andar nestes torneios.
Mas lá está, quer dizer, não tenho nada pessoal contra eles e muitas das minhas reclamações era tentar que eles muitas vezes pedem-nos que nós jogadores sejamos profissionais e aquilo que eu dizia, pá, vocês se querem que nós sejamos profissionais também têm que igualmente ser profissionais, ou seja, não, a mim o que me chocava muitas vezes era a atitude deles em cima de uma cadeira, a postura deles, não era a questão de serem bons ou maus. Eu já ouvi várias vezes esta semana, ouvi não vou mandar aqui nomes, mas a primeira observação que eles fizeram, então, mas agora quem é que nos vai azucrinar a cabeça? Não se preocupa que eu vou estar fora do campo a ver os jogos, portanto... Vais comportar melhor fora do campo? Achas que vai ser igual? Sabes que eu acho que nunca me... Quer dizer, muitas vezes não, uma ou outra vez excedi-me, mas estás a treinar alguém que vês que há ali uma chamada claramente contra ele. Sim, mas sabes que a postura que eu vou provavelmente adotar como treinador é o jogador está dentro do campo, portanto da mesma maneira que ele resolve as coisas dele, eu nunca me vou meter em chamadas, ou como é óbvio, até porque eu fico um bocado chocado com alguns episódios que vejo nos torneios, é quando os treinadores se metem e começam a reclamar com o árbitro, pá, acho isso muito mau mesmo, portanto quem está dentro do campo é o jogador, portanto o jogador é que lida com o árbitro, fora do campo depois posso ter o meu papel, mas principalmente nas idades mais novas até acho que faz parte que o jogador não tenha qualquer tipo de ajuda e que ele resolva as coisas dentro do campo, seja com o treinador, seja com quem for. Mas pronto, quer dizer, eu não volto a dizer, não tenho nada pessoal contra nenhum deles, os episódios que tive muitas vezes até, como vocês sabem, tento meter sempre aqui alguma parte mais, mesmo a nível de vocabulário. Pois é, essa é a questão, como é que o teu cérebro conseguia formular aquela... Não sei, se calhar tenho uma carreira de stand-up, de comédia por fazer, mas não, sempre tive, não era tão lúcido se calhar a jogar, mas depois quando era para reclamar era mais lúcido que propriamente a jogar e tentava substituir ali algum vocabulário para não ser tão agressivo e para que eles não me levassem. E para não ser expulso, no fundo. Para não ser expulso, que também era assim, não sou parvo nenhum e não os ia chamar disto ou daquilo. Sei que muitas vezes um ou outro ficaram um bocado sentidos, digamos, comigo. Porque será? Realmente disse coisas muito agradáveis muitas vezes, não é? Mas sei que eles hoje em dia falam-me na mesma e sabem que o que se passa dentro do campo não tem nada a ver com o que se passa fora do campo, mas aquilo agora, tornando aqui um bocadinho mais sério, aquilo que eu lhes pedi sempre foi que eles tivessem um bocadinho mais de brio naquilo que fazem e que fossem mais profissionais e que aquilo para eles muitas vezes parecia um hobby ou um passatempo, mas que eles tivessem noção de que aquilo era trabalho e que os erros deles muitas vezes, quer dizer, o dinheiro que nós não ganhamos já é tão pouco que muitas vezes a postura deles e os erros deles nos poderiam tirar mais dinheiro ainda. Vou-te fazer a pergunta de outra forma. Agora que estás a caminhar... Estou a tentar mesmo eu ir para o humor, mas eu não estou a conseguir. Agora que estás a caminhar para o papel de treinador, se olhasses para o campo e visses o Gonçalo Falcão, certo, em alguns dos diálogos a que nós assistimos, o que é que pensarias? Diálogo ou monólogo? Ou monólogo, sim. São monólogos, realmente, porque eles ficam assim a olhar para mim meio chocados, o que é que este gajo está para aqui a dizer? Mas, não, claro que muitas vezes, aliás, eu sou uma pessoa às vezes um bocado estranha, porque eu mesmo quando falo com os árbitros, tenho quase como uma segunda voz, está calado, isso não me adianta de rigorosamente nada. Mas isso seria a primeira coisa que eu diria, esquece isso, não vais conseguir resolver nada, isso não te adianta de nada, só te prejudica. Portanto, são coisas que nós não controlamos, que é um árbitro, não é? Nós não controlamos, portanto eu disse muitas vezes, eu estou para aqui a controlar, mas ele se quiser, ele tem a faca e o queijo na mão, portanto no ponto a seguir, se ele quiser, vê mal, entre aspas, assim. E eu sei que muitas vezes eles tornavam-se um bocadinho vingativos, digamos, porque eu sei que muitos deles funcionam assim, quer dizer, este gajo está a reclamar comigo, então espera aí que já te mostro como é que é. E eu nunca soube virá-los a meu favor, digamos. Mas aquilo que eu dizia e que é o conselho que eu dou é que realmente não vale a pena, porque nós temos tanta coisa para nos preocuparmos dentro do campo, com o adversário e comigo, que não nos adianta estar a reclamar com o árbitro, que tudo que não controlamos e que não depende de nós, não é por aí. O Gonçalo Falcão, campeão nacional de sub-14, sub-16, está ali, pensa que vai para o auge, está no máximo das suas capacidades. O que é que dirias a esse jovem hoje, se pudesses falar com ele? Olha, a primeira coisa que eu diria, e que é o conselho que eu vou dar à malta mais nova, é que se rodeiem das pessoas certas, que no meu caso foi o que não aconteceu durante muitos anos.
que se rodeiem das pessoas certas e que tomem as melhores opções em termos de, vou dizer, de treinadores, de pessoal de treino, porque acho que isso nós absorvemos muito o que anda à nossa volta, e eu nos últimos anos absorvi muita coisa. Ganhei alguns vícios que não os tinha quando era mais novo, e ganhei alguns maus vícios. Isso é o primeiro conselho que eu dou, é rodeiem-se das pessoas que nos querem bem e que nos querem ajudar. O segundo conselho, ou a segunda coisa que eu diria tem a ver com tirar um bocadinho não, é acima de tudo tirar o prazer daquilo que fazemos, seja qual for o trabalho. E eu, como já disse várias vezes, eu deixei de tirar esse prazer e deixei de me divertir há muitos anos, e perceber que, quer dizer, que isto do ténis não é, se nós perdemos um jogo, quer dizer, amanhã estamos cá outra vez, e isto não tem que ser uma coisa de vida ou de morte. Acho muito bem que treinem que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas tem que ser como se fosse o último treino da tua vida, como se fosse o último jogo da tua vida, tem que ser, mas não, acho que isso torna as coisas muito, muito dramáticas. E eu consegui um ou outro jogo nos últimos anos, e principalmente nos pares, dizer a uma parceira, pá, e acima de tudo a malta tem que se divertir, isto, se nós perdemos hoje, amanhã estamos cá e está tudo bem e não se passa nada. Portanto, acho que também tem muito a ver com o desfrutar um bocadinho de jogar ténis. Já temos tantas coisas difíceis para lidar durante o dia nesta carreira. Portanto, quando estamos dentro do campo, desfrutem e tirem o máximo prazer possível. A outra coisa que eu diria é, se eu me visse fora do campo, é que eu não fosse tão exigente comigo próprio, que me deixasse um bocadinho levar, eu mesmo a jogar, as opções táticas que tomava eram tudo muito, volto a dizer, era tudo muito pensado, e muitas vezes, quer dizer, temos por exemplo, um Kyrgios, que acho que é o melhor exemplo disso, que apesar de ele dizer que odeia jogar, ou que odeia a rotina, não sei o quê, vê-se quando ele está dentro do campo, quer dizer, ele tem uma facilidade tão grande que eu duvido muito que ele não esteja a desfrutar daquilo que está a fazer, e eu acho que o Kyrgios é completamente louco da cabeça, tanto que havia muitos jogadores que diziam, não, mas o circuito precisa disto, precisa deste nível, quer dizer, eu neste caso precisa, mas calma também, não é? Que ele tem ali alguns comportamentos que não são propriamente precisos no ténis, mas acho que o Kyrgios, uma das coisas positivas do Kyrgios é que ele está ali e ele está a brincar ali dentro do campo, e eu acho que muitas vezes faz muita falta realmente os jogadores que não sejam tão, não é que não sejam tão profissionais, mas que as coisas tenham ali uma ponta de loucura, digamos. Portanto, tem muito a ver com tirar o prazer e de não pensar tanto nas coisas, e de não ser tão mecanizado e tão robótico, digamos, a jogar. Portanto, tem muito a ver com se divertirem, e isto não ser uma coisa de vida ou morte. E já eras assim quando ganhavas nacionais juvenis? Já era assim, porque também me foi incutido muito que eu me deveria isolar um bocadinho do resto da malta, que eu acho que isso também teve a sua parte positiva, mas acho que isolei-me demasiado, ou seja, o meu ali sub-12, sub-14, andava com o meu treinador, andava com a minha mãe, e por exigências, quer dizer, por pedidos desse meu treinador durante esses anos das categorias mais jovens, sempre me pediu que eu me isolasse um bocadinho, e acho que nessas idades é a idade que nós somos educados e ganhamos rotinas, e ganhamos ali, o nosso caráter se começa a formar, e eu sempre fiquei ali muito isolado, e por isso é que também depois, quando fui ali para a parte profissional, não me consegui esta parte da loucura e prazer. Sempre assumi que não, tenho que andar isolado, que os outros, a outra malta não são boas companhias, e pronto, e depois por isso é que me tornei assim um bocadinho mais carrancudo, digamos, como as pessoas me dizem que sou, e mais fechado, e com pouca capacidade de exteriorizar as coisas. E agora que sabes o que sabes, que viveste o que viveste, desculpa, agora que viveste o que viveste, terias apostado nos pares mais cedo? Até com o exemplo do Francisco agora, não é? Sim, mas já me perguntaram isso várias vezes, só que quer dizer, eu acho que os jogadores nunca começam a jogar ténis a dizer quer ser número 1 do mundo de pares. Acho que os pares é uma coisa que acontece naturalmente, e é um bocadinho por se não temos sucesso nos singulares, e começamos a ganhar, porque vamos ser realistas, no meu caso os torneios de 15 mil de pares e mesmo alguns 25 mil,
pá, o nível é o que é. Ou há vários jogadores singulares a jogar pares, que não acontece, porque o prize money é muito mau, é muito fraco, é muito baixo, portanto não é isso que vai chamar os jogadores singulares. Ou esses jogadores jogam os torneios de pares, ou o nível se nós tivermos um nível minimamente aceitável, é relativamente fácil fazer bons resultados ao nível dos 15, 25. Não estou a desvalorizar aquilo que eu fiz, que, quer dizer, são alguns títulos, obviamente, mas acho que o ser mais cedo, apostar mais nos pares, é uma coisa, não te consigo dizer, porque depende muito dos resultados e depende se estás a ter bons resultados nos singulares ou não. Portanto, acho que o próprio Cabral é um bom exemplo. Começou a ter resultados muito bons nos pares e achou por bem, pá, realmente, se calhar pode ser por aqui uma porta, porque a exigência, lá está, a exigência física é outra, mesmo a exigência, o nível, o número de treinos e a duração dos treinos também é outra, portanto é uma vida menos exigente. Podia estar a dizer que não é igualmente exigente, não, mas é menos exigente. Portanto, não me arrependo porque as coisas aconteceram naturalmente, não sei, comecei a ganhar uns torneios, aliás, e eu também sou um bom exemplo disso, eu apostei nos pares a partir do momento em que comecei a ganhar torneios de pares e os singulares já não me corriam bem há alguns anos e pronto, acho que isso é sempre o maior motivo, é quando os pares começam a correr bem e os singulares menos bem, a malta acredita que é pelos pares. Para quem não nos tem ouvido esta semana, tu vais agora ficar aqui pelo CIF, como tinhas dito. Agora vais fazer uma espécie de desmame, não é? Também do ténis e depois vais vais ficar aqui a treinar. Vais passar a ser frequente, vais passar aí a todos os jogos do Benfica em casa? Não vais falhar nenhuma partida agora? Vou, e provavelmente em casa e fora, sempre que puder. Sabes que eu sempre tive sempre disse que gostava de fazer uma temporada. Bom, antes de mais vou dizer que estou um bocadinho menos agressivo, vamos chamar agressivo, que eu transformo um bocadinho. Ainda no outro dia, no jantar que tivemos na quinta-feira, o António Oliveira, um dos ex-presidentes do CIF, pintou-me ali com uma imagem um bocadinho dantesca da minha postura no Estádio da Luz. Já agora, o insulto ao árbitro é com palavrões ainda mais agressivos do que no campo? Tenho alguma vergonha em descrever no estádio de futebol, okay, antes de mais. A resposta está dada. Mas eu que agora estou-me a rir, estou-me a lembrar das minhas figuras de há uns valentes anos, com o Estádio da Luz vazio, a chover copiosamente, e eu não tinha ninguém à minha volta, e ia muitas vezes com o Manel Costa Matos ao futebol quando tínhamos lá o cativo. Pá, eu transformo-me completamente. É melhor não pensar muito nisso. Mas pronto, eu estava a dizer que eu gostava muito de fazer uma época de acompanhar tanto jogos fora, como jogos em casa, como jogos de competições europeias. Ou fora de Portugal só? Fora de Portugal também. Não, dos dois, ficar em Portugal e fora de Portugal. Mas provavelmente isso vai acontecer mais vezes. Mas eu, muito sinceramente, estou muito menos entusiasta, digamos. Ainda ontem fui ver o Benfica com o Pedro e com o Manel, o filho do Pedro, e já não sei quem é que comentava ao meu lado e olhava assim, assim de lado para mim, depois tu não festejas os golos, já não te mexes, não, quer dizer... Também foram 5, não é? Quer dizer, são também foram 5, mas quer dizer, nos dias que correm, se o Benfica não se pode dar à luz de não comemorar golos. Mas sim, epá, não sei porquê, quer dizer, a malta cresce e não sei se vai assumindo que há coisas mais importantes e que a minha vida, que realmente, quer dizer, muitas vezes nos últimos jogos eu fico a pensar, quer dizer, mas eu vou ficar chateado ou porque o Benfica perdeu, mas quer dizer, se me ganharem não vou ganhar financeiramente, principalmente, não me vão dar mais nada por terem ganho ou por terem perdido. Portanto, a minha postura, até fiquei um bocadinho chateado comigo próprio, porque nos últimos meses eu estava a ver jogos do Benfica e as coisas corriam mal e eu, mas eu não estou a ficar chateado, como é que não estou habituado a isto? Mas não te preocupes que nós estávamos os dois no Algarve na semana em que o Porto ganhou ao Benfica 5-0 e eu no dia seguinte não me lembro de ouvir um bom dia. Estavam no 5-0, este último. Exatamente. Sim, provavelmente, porque quer dizer, há um ou outro clube que ainda me deixa um bocadinho melindrado, digamos. Acho que a tua paixão se mantém. Não, mantém-se, claro que se mantém, mas é uma paixão mais controlada.
e muitas vezes fico Aqui mais... enterrando-te um bocadinho, desculpa lá. Sim, provavelmente fiquei chateado porque tu és do Porto e depois me ias chatear a cabeça e porque eu tenho muito Se calhar disse-te bom dia 5 vezes, também pode ter sido demasiado. Não quero assim por aí, se faz favor. Mas são essas pequenas coisas também que agora vais passar a ter que não tinhas, no fundo. Sim, são esses pequenos luxos, entre aspas, que eu posso agora, que eu posso ter mais tempo para fazer. E sim, tem muito a ver com isso, é ter mais tempo disponível para eu ir a essas ocasiões e para ter tempo de fazer as coisas que me apetece e que muitas vezes eu, por exemplo, estava fora e a minha preocupação era arranjar internet para ver os jogos do Benfica, era muitas vezes pedir aos juiz-árbitros, já sabia no dia anterior a que horas é que o Benfica jogava e pedia aos juiz-árbitros, eu preciso de... Não, obviamente nunca lhes dizia a razão, não é? Se fosse preciso dizia que, tenho uma tia que vai ser operada e eu precisava estar disponível ao telefone. E não, era para ver o Benfica com o Pevidem ou seja com quem for, podia ser um amigável para a época que eu... Tiveste muitas operações na família ao longo dos anos, então. Os hábitos hoje em dia perguntam, mas a tua família, está tudo bem com a tua família? Pois, muitas aventuras, não é? Muitas operações, sim, está tudo bem. Mas sim, vou ter muito mais tempo, neste caso, para ver o Benfica, felizmente. E preferias o Benfica a ganhar a Champions ou um jogador teu a ganhar um torneio ATP? Eu sei que essa pergunta ia chegar. Depende do jogador. Depende do jogador. Não, claro que neste momento preferia que tivesse um jogador que fosse um Bruno do Mundo ou que ganhasse grandes slams, por isso é que a minha vida depende muito mais disso do que propriamente o Benfica ganhasse uma Liga de Campeões, embora gostasse que isso acontecesse, sabem? Se pudessem acontecer as duas coisas, era o ideal. E entre ti e o Pedro, qual de vocês é mais benfiquista? Nunca consegui perceber isso. Olha, ele fica muitas vezes chateado comigo, porque eu digo uma outra coisa e ele fica assim, mas tu não me dás lições de benfiquismo. E eu disse, porque ele agoira muito com o Benfica. Por exemplo, o Benfica marca um golo agora e ele, agora com a história do VAR, ele diz, não, mas está fora de jogo, não, mas foi falta. E eu disse, cala-te, o que é que se interessa? Não interessa, foi golo, ponto. Portanto, ele está constantemente a agoirar e nós temos ali algumas zangas, porque ele tem assim uma postura muito mais negativa, que é estranho, porque não é? Sempre fui negativo nos campos de ténis e eu com o Benfica sou o mais positivo que pode existir. Mas entre mim e o Pedro, eu se calhar sou um bocadinho mais emocional, digamos, mas eu sei que ele é, aliás, ele já foi muito mais vezes fora ver os jogos do Benfica do que eu, portanto ele é tão benfiquista quanto eu e, quer dizer, se ele ouvir isto, ele é capaz de sangar comigo se eu disser que eu sou mais benfiquista que ele. Bem, Gonçalo, eu tenho sonhos, o Gaspar também há de ter sonhos, o que é que tu sonhas a partir de agora? Com que é que sonhas, o que é que queres atingir a partir de agora? Olha, a partir de agora quero, já vos disse também no outro dia, mas volto-me a repetir porque acho que nunca é demais, os meus sonhos voltaram não, são muito mais do que ténis e portanto por isso é que a minha opção foi parar um bocadinho e obviamente que eu não fiz milhões na minha carreira para andar ao luxo de como os grandes jogadores, como o Federer hoje em dia está na neve, vai viajar para aqui, vai viajar para ali, não posso dar ao luxo de não trabalhar durante não sei quantos meses. Mas o meu sonho neste momento tem muito a ver com a minha vida pessoal e ganhar estabilidade ao nível mais pessoal. Como eu já vos disse, eu gostava muito de ter uma família, gostava muito de não tenho problema nenhum e tenho todo o orgulho em dizer que gostava muito de ser pai, porque hoje em dia lido muito com os filhos do Pedro, quer dizer, hoje em dia lido com os filhos de toda a gente, já fui apelidado de babysitter aqui do CIF. E sou mais quase requisitado para fazer de babysitter do que propriamente para dar aulas de ténis. Mas o meu sonho neste momento é esse, é ganhar principalmente, ter uma estabilidade financeira que me permita depois criar essa situação na minha vida. A nível profissional, quer dizer, já vos disse e já está na minha cara que estou bastante desgastado com o ténis. Vou andar aqui no CIF, vou começar a trabalhar, mas um dos pedidos foi que não saísse daqui às tantas, ou melhor, que não caísse numa rotina, que era a rotina que eu tive durante tantos anos, que era treinar de manhã e tarde, chegar a casa às tantas e chegar completamente exausto. Mas obviamente que eu sei que daqui a uns meses eu me vou fartar um bocadinho deste registro e que o meu sonho, se eu nunca conseguir ser um jogador de top mundial como jogador,
é ter realmente um ou vários jogadores. Obviamente, como o nosso maior sonho como treinador é sempre ter um número 1 do mundo, e isso não me foge, mas é ter jogadores que andem nesses grandes palcos e acima de tudo é ter provavelmente um sítio, e não sei se será no Recife, mas espero que sim, porque o Recife, como vocês já sabem, é uma casa para mim. Gostava muito de criar um clube não é à minha imagem, mas que conseguisse transmitir ou seja, que a malta não percebesse que não são só os resultados que interessam, mas que acima de tudo que tenham uma postura e uma atitude e que sejam profissionais do início ao fim, que sejam pessoas educadas e que isto não é preciso andar aqui e ser tudo bem que isto é uma selva, mas que sejam boas pessoas, e isto parece um bocadinho discurso de Miss Mundo, digamos, mas que isto não vale tudo e que o que fica é a imagem que nós deixamos como pessoas e como jogadores dentro e fora do campo. Perfeito. Muito obrigado, Gonçalo, e parabéns por toda esta carreira, no fundo. Parabéns. Obrigado. E boa sorte. Obrigado, Ivo. E boa sorte Obrigado. também para a maratona. Obrigado, vamos lá ver se vou acabar de certeza. Obrigado, Gonçalo. Obrigado.